Pessoas que falam inglês ganham até 80% a mais do que as pessoas que não falam inglês. Eu ouvi essa frase várias vezes, esta concepção, e fui estudar, fui checar, e cheguei à conclusão que o buraco é muito mais fundo, ou seja, quando se conhece ou se domina o idioma inglês, as possibilidades passam até mesmo de 80% em relação aos ganhos. E algumas profissões exigem o conhecimento do idioma inglês de tal maneira que, se você não conhecer, você não consegue exercer essa profissão. E eu vou falar de uma delas aqui, que é a profissão relacionada à atividade aérea, principalmente como pilotos. Eu vou contar dois casos de pilotos que perderam empregos com salários substanciais, pois não dominavam o idioma inglês. Incrível como isto aconteceu, e outros casos que eu vou contar aqui que são interessantes na vida profissional de qualquer pessoa. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans, coach educacional, e para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. Quais são as oportunidades, então, daqueles que falam, ou melhor ainda, daqueles que dominam o idioma inglês? Os cargos maiores. Eu preciso explicar uma coisa aqui, trabalhando com algumas pessoas, alguns professores, alguns alunos, na realidade, eles falam, professor, eu não posso acreditar que um vendedor de uma loja ganhe até 80% no mesmo cargo, ou às vezes na mesma função, só porque fala inglês. Algumas pessoas se rebelaram. Não acredito nisso. Repito, eu fui fazer uma pesquisa e cheguei à conclusão que é verdade, sim, ou até mais. Então, eu vou explicar aqui como é que isso acontece. No caso de uma vendedora de uma loja, de uma grife. Então, ela trabalhava em um shopping até simples. E ela foi promovida para um outro shopping, um shopping internacional, onde a venda era muito, muito maior. Então, as vendas eram maiores, porque o shopping era internacional. Só que ali havia uma exigência. Como tinha muitos clientes estrangeiros, a exigência da loja era que as pessoas que trabalhassem ali falassem em inglês. Simples assim. Então, a vendedora da loja A vendia ali, tinha uma meta muito reduzida em relação à meta da outra empresa, ou melhor, da mesma empresa no outro local. Enquanto ela vendia 100 mil reais, a outra loja ela vendia 1 milhão, 500 mil, 1 milhão por mês. Então, vamos lá? As duas pessoas na mesma função, no mesmo cargo. Contudo, a que falava inglês teve a oportunidade de ir para outro local, na mesma função, no mesmo cargo. Eu vi um exemplo clássico, eu estudei esse exemplo e vi as duas vendedoras. Neste caso específico que eu estudei, a vendedora do shopping internacional ganhava muito mais que 80% do que a vendedora da loja A. É um exemplo de quem fala inglês. Experiência internacional, né? Eu tinha um aluno que era executivo, ele tinha uma carreira muito interessante dentro do Brasil. Os seus superiores falaram para ele: olha, se você falasse inglês, você iria assumir posições internacionais dentro do Brasil e até mesmo no exterior. Então, ele tinha uma certa profissão e ele ficou limitado porque não falava inglês. E ele fez ali um levantamento. Se ele falasse inglês, ele iria no Brasil assumir a posição de gerência, e na posição de gerência ia dar um ganho superior a 80% se ele fosse um gerente internacional e teria que se comunicar frequentemente com a matriz que ficava no exterior. E ainda, aí outra proposta, se ele falasse inglês, ele seria deslocado
para uma outra empresa fora do país. E aí sim o seu salário ia ser bem maior do que 80%. Tá? Então, você alcança posições mais promissoras em repartições internacionais. Então, vamos lá? Pessoas que falam inglês ganham até 80% a mais. Não, ganham até muito mais do que 80%, além de ter uma carreira mais brilhante. A vendedora do shopping A não tem shopping A não tem a mesma carreira do que a vendedora do shopping internacional. Um executivo com carreira nacional é bem diferente daquele executivo com carreira internacional. Atividade aérea. Eu estava há pouco tempo, eu trabalho com o idioma inglês, nós trabalhamos com escolas do idioma inglês voltado para a aviação. E peguei o currículo de uma pessoa, o currículo era excelente, excelente. Contudo, não falava inglês. Aí já é diferente, tá? Aí o buraco é ainda muito mais embaixo. Por quê? Porque você pode ser um engenheiro sem falar inglês. É possível que você se dê bem como engenheiro. Às vezes, como um advogado. É possível. Agora, na atividade aérea, não. Atividade aérea, o idioma inglês, assim como em muitas outras atividades, mas estou aqui me referindo à atividade aérea, não tem como. A atividade aérea é essencial o conhecimento, não, o domínio do idioma inglês, falado principalmente. Então, essa pessoa não vai se dar bem, falei para ela, você não vai se dar bem na atividade aérea. Seu currículo é muito bom, fez curso superior na aviação, fez já pós-graduação, um currículo interessante no aspecto técnico, contudo, não vai virar. E aí eu peguei dois casos, na verdade, eu, como professor na área de fui piloto durante 10 anos, também trabalhei na escola de aviação, curso de graduação e pós-graduação durante mais de 30 anos. Tive a oportunidade de ver vários casos, mas vou contar dois aqui. Dois pilotos, né? Um piloto, ele era piloto internacional, eu não vou falar aqui o nome, né, do seu cliente, ele era piloto de uma personalidade brasileira famosíssima, uma das personalidades brasileiras mais importantes, né? Mais assim interessantes que o país já teve. Se você quiser saber quem é, chute aí no nosso link, nos nossos comentários, quem seria essa personalidade. E ele ganhava na época, faz tempo isso, ele ganhava na época R$ 60.000 por mês. Com a exigência, não havia ainda exigência da prova ICAO, que é a prova de conhecimento técnico que o piloto tinha que ter. Com essa exigência, claro que foi exigido dele, mas ele não tinha proficiência no idioma inglês e não conseguiu se habilitar no tempo que a empresa exigiu. A empresa falou assim: eu quero que você passe na prova em 3 meses. Se você não passar na prova em 3 meses, você vai ser desligado. E ele foi desligado, ganhando um salário, e hoje estaria na faixa dos R$ 80.000, pilotando uma aeronave executiva, uma das aeronaves mais sofisticadas que tem no mercado em termos de aviônica, performance, e o piloto comandante não dominava o idioma inglês. E ele ficou desesperado, né? Inclusive, eu fui contratado para dar aula para ele, dei aula para ele, mas você não aprende inglês tão rapidamente assim, principalmente no prazo que deram. Na realidade, ele era piloto já há uns 20, mais de 20 anos, ele era piloto bem mais de 20 anos, né? Então, a empresa não exigiu que ele aprendesse inglês em 3 meses. A empresa exigiu que ele passasse no concurso, desculpa, na prova, em 3 meses. E a empresa entendeu que um camarada que pilota com uma personalidade dessa, há 20 anos, já voou o mundo todo e não domina o inglês, embora conheça inglês, então ele foi despedido. Paralelamente, no mesmo momento, um outro piloto me procurou e ele estava também desesperado porque, ganhando um salário acima de R$ 50.000 por mês, também dele foi exigido a mesma coisa. Só que eu não tive oportunidade de fazer um trabalho com ele, porque eu estava com outros compromissos,
mas ele ficou desesperado. Ele falou, Calazans, eu não sei fazer outra coisa, eu só sei pilotar, eu piloto há tantos anos, e eu fiz a seguinte pergunta para mim e para ele. Você pilotando uma das aeronaves mais sofisticadas da aviação executiva, não sabe falar em inglês, tá? Então, estou dando aqui dois exemplos, dois de muitos que eu vi. Na verdade, vou contar até mais um. Eu falei dois, vou dar aqui uma coisinha a mais para vocês aqui. Teve uma turma de pilotos, quando eles começaram o piloto privado, o curso comigo, primeira aula, eu estava para essa turma, eu estava ministrando navegação aérea. E na primeira aula eu falei, olha, eu vou dar aqui ministrar para vocês navegação aérea, vocês vão ver outras matérias. Eu ministrava duas matérias para essa turma. Isso foi em 1990, faz tempo isso aí, eu me lembro porque marcou. 1990. Eu comecei a dar aula de navegação e regulamentos. Mas na minha primeira aula eu falei assim, eu vou dar essa matéria, vocês vão ver meteorologia, conhecimentos técnicos, navegação, é, conhecimentos técnicos e aerodinâmica com outros professores, mas eu preciso falar uma coisa para vocês. Na época não havia exigência do teste de proficiência. Vou falar aqui uma coisa para vocês. Estudem inglês. Navegação aérea, você talvez aprenda em 6 meses. Meteorologia também. Mas inglês, a depender da exigência do inglês falado, do inglês técnico, vocês não vão aprender em 6 meses, nem talvez um ano. Vocês precisam falar inglês, falar fluentemente, ouvir. Vocês vão voar no exterior, vai precisar ouvir um grego falar inglês, um controlador inglês, um americano, um português, e assim seja. Se vocês quiserem uma carreira internacional, vocês vão precisar ter um domínio que ultrapassa o conhecimento básico. Foi a orientação que eu dei a aula, e passaram-se alguns anos, e eu tive a felicidade ou a infelicidade de encontrar um aluno sentado no saguão do aeroporto de Congonhas. Ele estava lá sentado, eu o identifiquei, ele estava muito triste, muito, muito triste. E ele falou assim, Calazans, por que que eu não ouvi o teu conselho? Eu falei, o que que foi, amigo? Eu acabei de fazer uma entrevista e iria entrar, pilotar uma aeronave, passar na posição de copiloto de um Boeing 737, de uma renomada empresa brasileira. Já havia passado alguns anos, então ele estava muito bem em relação à pilotagem, já pilotava aeronave de multimotores, já tinha uma grande experiência, mas a entrevista foi em inglês, inglês. E foi Calazans, eu tenho uma carreira técnica muito boa, inclusive a entrevistadora falou isso, pela carreira técnica, minha experiência de pilotagem, eu seria contratado nessa empresa imediatamente. Só não fui porque eu não conhecia inglês. Esta é mais uma de muitas histórias que eu conheço. O falar inglês, né? Tem mais uma, 4 para acabar mesmo, para ir embora. Estou parecendo um avião que não pousa. Tinha um piloto também, ele era copiloto de Boeing, copiloto de Boeing. E ele passaria a voar internacionalmente, então ele voava só no Brasil. Naquela época, nós fizemos uma análise da carreira dele, se ele passasse a carreira internacional, ele teria duas promoções simultâneas, passaria comandante e passaria para a carreira internacional. Com essas duas promoções, o salário dele iria mais do que dobrar, mais do que dobrar. E ele só não foi mandado embora, tá? Ele não, até o tempo que eu conversei com ele, ele não foi mandado embora. Ele foi preservado na empresa, mas perdeu a promoção. Depois de 6 meses, eu o encontrei e ele ainda estava voando nacionalmente. Nesses 6 meses, pessoal, nesses 6 meses que eu fiz uma análise da perda que ele teve a perda financeira foi muito grande. A perda financeira que ele teve em 6 meses, depois nunca mais vi, não sei quanto tempo ele ficou voando nacionalmente. Mas, conforme eu falei, ele teria um aumento de 100%. Em 6 meses, a perda foi muito grande, pelo simples fato dele não saber falar inglês. Sem contar que ele podia ainda perder a carreira. Então, eu estou dando aqui alguns exemplos, né, de pessoas profissionais que não dominavam inglês. Hoje,
dominar o inglês é essencial para não para que você apenas ganhe mais, mas do jeito que as coisas estão evoluindo, para que você preserve o seu emprego. Eu vi um advogado perdendo o emprego, na época ele estava desempregado, um emprego de alto salário. Ele não foi admitido, porque ele não falava inglês. Ele questionou: eu sou advogado, vou precisar falar inglês? Eu não sei se você, o empregador, né, falou para ele, não sei qual a tua posição em relação ao idioma inglês. Nós aqui exigimos, e não era um escritório internacional. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez o inglês não seja necessário para que você se promova internacionalmente, mas para que você preserve o seu emprego, ainda nacionalmente falando. Ok? Eu sou o professor Calazans. Esta é uma concepção da neurociências. Eu trabalho com o idioma inglês aplicando neurociências e como utilizar o seu cérebro. Se você quiser conhecer os nossos cursos, técnicas de ensino para professores e para alunos, nós temos uma concepção de provas e concurso. Nós vamos deixar aqui os nossos links para que você possa receber mais orientações sobre as nossas concepções e utilizar o seu cérebro. Este nosso canal do YouTube, você pode se inscrever e temos uma lista, na verdade, um playlist especial que é Calazans, provas e concursos. E pode mandar o seu contato, o seu e-mail, mandando sua pergunta pelo nosso telefone, que é Zap, e nós podemos transformar a sua pergunta em uma aula. E conheça o nosso site e veja ali toda a programação dos nossos cursos. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Um aero abraço e tudo de bom.